Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025. Vamos iniciar os nossos destaques pelo jornal Folha de São Paulo. E a manchete de hoje é sobre o governo Lula, a que diz que o governo age para agradar Alcolumbre em outras frentes antes de provável frustração com o Supremo Tribunal Federal. O nome de Rodrigo Pacheco, defendido pelo presidente do Senado à Corte, deve ser preterido por chefe da AGU. E indicação de aliado deseduca e é um caminho perigoso, afirma o ex-secretário de Lula e Dilma. Agora temos aqui neste carrossel de imagem. O primeiro assunto é sobre o Louvre reaberto. 3 dias após o roubo de joias avaliadas em 550 milhões de reais, o museu em Paris volta a abrir suas portas ao público, porém, a galeria invadida por ladrões continua fechada. Também temos mais alguns destaques sobre a COP30. Aqui diz que com 150 milhões de reais de Itaipu, o Parque Urbano Igarapé São Joaquim, que foi vendido como um cartão de visitas da cúpula em Belém, tem apenas 1/3 das obras prontas. Na editoria de Meio Ambiente, peixes jovens aparentemente usam anêmonas que podem ser tóxicas como uma arma para sobreviver ao assustar os predadores. Agora temos sobre tecnologia, sobre uma computação espacial. A Samsung lança óculos de realidade mista em parceria com Google e Qualcomm por R$ 9.700. E esta empresa mira Meta e Apple em mercado ainda incipiente. Também temos um destaque na lista da revista Billboard dos maiores artistas latinos do século XXI. Inclusive, um cantor brasileiro, Alexandre Pires, está nesta lista. E ele afirmou que não esperava nem sair de Uberlândia. Agora temos aqui alguns assuntos sobre esporte, que a Justiça absolve 7 réus por incêndio no Ninho do Urubu, o CT do Flamengo. E esse caso aconteceu em fevereiro de 2019 e provocou a morte de 10 adolescentes. O próximo destaque é para o julgamento de Bolsonaro. O STF abre prazo para recursos da defesa após publicar decisão que condenou Bolsonaro por golpe. E um eventual cumprimento de pena em regime fechado ocorre após esgotamento de recursos. E na Malásia, Brasil e Estados Unidos marcam encontro de Trump e Lula para este domingo. Os diplomatas do Itamaraty adotam cautela e a Casa Branca não anuncia essa reunião oficialmente. Sobre as eleições do próximo ano, também temos aqui este assunto, que Ciro Gomes retorna ao PSDB após 35 anos, chacoalha o xadrez eleitoral do Ceará e também desafia o PT. O ex-ministro se filia à sigla hoje e tenta retomar o protagonismo em seu estado. Um outro destaque também desta manhã de quarta-feira: mensagens de empresário e lobista abrem flancos em caso sobre venda de decisões no STJ. O grupo investigado nega irregularidades e diz que há cenário de denuncismo e ilações. Sobre a educação, temos aqui que uma professora da Bahia usa método de Stanford para alunos perderem medo da matemática. E para a professora Patrícia Barreto, de 39 anos, o desafio é mudar a mentalidade de que essa disciplina é para poucos. Também temos um assunto para a América Latina, que o governo do Peru declara estado de emergência na capital depois de crescente onda de violência. O novo presidente diz que passará da defensiva para a ofensiva na luta contra o crime no país. O próximo assunto: a Amazon planeja substituir mais de 500 mil empregos por robôs, automatizando 75% das operações.
A empresa diz que dados estão incompletos e que não representam a estratégia de contratações. Agora, sobre Mostra de Cinema de São Paulo, falando sobre arte, Charlie Kaufman, que exibe curta em São Paulo, e ele que é roteirista norte-americano, afirmou o seguinte: filmes viraram produtos como outros diversos. E o roteirista de Brilho Eterno de Uma Mente Brilhante fala em entrevista à Folha sobre a desilusão com Hollywood. Já na seção Pare para Ler, temos um destaque para a saúde, que uma nova injeção inteligente contra o câncer de cabeça e pescoço mostra resultados promissores e há poucas opções eficazes de tratamento. E esse novo medicamento se mostra promissor para pacientes que pioraram após terapias terapias padrões. Temos também um destaque no caderno Todas, que mulheres já compõem quase a metade dos lobistas aqui no Brasil. E um destaque para a Casa Folha: quem investe olha com atenção a relação entre os três poderes, afirma Pedro Malan. Agora, nos assuntos de economia, temos aqui o primeiro destaque, que era para a Petrobras. O governo leiloa nesta quarta-feira 7 áreas no pré-sal para exploração de petróleo. E esse certame reúne o maior número de inscritos já registrado no atual modelo de ofertas. Também temos aqui um outro destaque, que Trump pressiona Coca-Cola para usar açúcar de cana, mas a empresa não encontra fornecedores. E esse entrave mostra a dificuldade de empresas se adaptarem às ordens do republicano. Agora, o próximo destaque é para a China. Aqui diz que indústria ganha espaço e constitui mais de 20% dos bens exportados pelo Brasil à China. Alimentos industrializados e celulose estão entre os principais produtos vendidos ao país. Também na política temos um destaque especial sobre livros. Aqui diz que um livro da Folha sobre democracia é lançado hoje em São Paulo. Agora também temos alguns destaques para o cotidiano. Donos de imóveis alvos de desapropriação na Vila Olímpica, em São Paulo, protestam contra o projeto e a prefeitura afirma que alargamento de ruas vai melhorar a questão do trânsito na região. E operação combate esquema do PCC, que usa uma loja de brinquedo em São Paulo para lavagem de dinheiro. E são cumpridos 6 mandados de busca, sendo 4 deles em lojas que ficam em shopping centers. E em Minas Gerais, Vale e Samarco são autuadas em 1,92 bilhão de reais por abaterem imposto com tragédia de Mariana. As mineradoras falam em responsabilidade e gastos necessários para manterem as atividades. E conheça os passos que levaram a polícia a acusar mulher de ser a serial killer de Guarulhos. E a Ana Paula Veloso Fernandes, de 36 anos, esta que está na imagem destaque, no meio, é a principal suspeita de uma série de assassinatos. Da editoria internacional, escola que prioriza alunos que comprovem origem havaiana é acusada de discriminação. E a escola defende política que prioriza nativos como questão de soberania. Agora, sobre meio ambiente, temos aqui um destaque para o Pantanal, que prêmio celebra legado de Chico Mendes e reconhece jovens ativistas. Evento em São Paulo homenageia projetos socioambientais de lideranças dos 6 biomas brasileiros. Agora, sobre saúde, pasta da Justiça pode fechar bar Ministrão por metanol depois de terceira notificação sem uma resposta. A mulher afirma ter ficado cega após consumir caipirinhas nesse local, porém o estabelecimento nega. Agora, na área da cultura, temos aqui que além dos desfiles, São Paulo Fashion Week mantém vivo o sonho para os interessados.
Sobre séries, criadores negam retorno de Ed Munson na última temporada da série Stranger Things. Já no Multitela, série Lázaro e Assassino de Florença. Saiba o que ver na TV e no stream nesta quarta-feira. Agora, na capa do Estado de São Paulo de hoje, temos aqui esta imagem em destaque, que é da Editoria Internacional. Primeira mulher a liderar Japão é conservadora e também metaleira. A nacionalista Sanae Takaichi tornou-se a primeira ministra do Japão. Primeira mulher no cargo, ela não defende a igualdade de gênero e diversidade. E aos 64 anos, a baterista amadora é fã de Iron Maiden e da ex-premier britânica Margaret Thatcher. Já a manchete de hoje fala do orçamento da União. O governo tenta driblar a regra para gastar mais com o pessoal. O executivo diz que essa restrição só vale para 2027, porém, o Tribunal de Contas da União discorda. Com o objetivo de elevar gastos com pessoal e benefícios tributários em 2026, que é um ano eleitoral, o governo quer fazer prevalecer sua interpretação de uma regra do arcabouço fiscal. O arcabouço proíbe a ampliação de despesas caso as contas apresentem déficit em 2025 e a projeção é de resultado negativo de 73,5 bilhões de reais. E com isso, o executivo estaria proibido de aumentar gastos com pessoal e encargos, além de 0,6% em termos reais. O governo, porém, programou aumento nominal de 10,1% nessas despesas em 2026, ao custo de 11,4 bilhões. A alegação é de que a regra que restringe alta nas despesas só vale para o ano de 2027. O Tribunal de Contas da União e consultores do Congresso afirmam que essa manobra é ilegal. Agora, um outro assunto também que envolve a economia: 2 projetos de lei para recompor IOF. De acordo com Fernando Haddad, uma proposta revisaria despesas e outra aumentaria a arrecadação. Um outro destaque internacional: Sarkozy se torna o primeiro ex-presidente francês preso desde a Segunda Guerra Mundial. O ex-chefe de Estado se apresentou para cumprir a pena de 5 anos. E sobre conflito de interesse, Trump exige que o Departamento de Justiça lhe pague 230 milhões de dólares. O presidente quer indenização por investigações contra ele, e essa decisão passa por seus ex-advogados, que agora são funcionários no governo. Agora, um outro destaque: Lula diz ao Alcolumbre que decidiu pelo nome de Messias no Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, porém, avalia que o senador Rodrigo Pacheco seria mais forte e teria mais trânsito no Congresso. E também na política nacional, primeira turma do Supremo condena 7 réus do núcleo de desinformação. Ministros concluíram que réus participaram do plano de golpe e esperavam intervenção das Forças Armadas contra o resultado da eleição de 2022. E foram condenados 5 militares, 1 policial federal e um ex-presidente do Instituto Voto Legal. As penas variam de 7 anos e 6 meses a 17 anos de prisão. E a decisão estabelece um novo precedente para punir fake news na esfera penal. Agora, também temos aqui um outro destaque sobre uma ação policial. RH do PCC tem auditores do tráfico e até dão licença médica. Um outro assunto sobre concorrência na internet, que está na editoria de negócios. OpenAI lança navegador para concorrer com o Google Chrome. Por último, temos aqui a Mostra de Cinema em São Paulo, que Charlie Kaufman, ele que é roteirista norte-americano, como vimos anteriormente, critica o uso de IA em roteiros de filmes. Já no Jornal Globo, desta quarta-feira, dia 22 de outubro, temos aqui um destaque, a nossa manchete, na verdade, para a economia. O governo decide fatiar e reenviar ao Congresso
pacote que sobe impostos. O projeto vai reapresentar a taxação de bets e fintechs e o limite a créditos tributários. E o outro texto proporá 10,7 bilhões em corte de gastos. O governo decidiu resgatar o texto da medida provisória que substituía o IOF e caducou há 15 dias na Câmara, mas fatiá-lo em duas propostas, informou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Uma focará no aumento da arrecadação, retomando tributo maior para bets e fintechs e limitando compensações tributárias. Agora, a segunda vai prever corte de despesas e juntas elas permitem um ajuste de 30 bilhões de reais nas contas de 2026, visando ao cumprimento da meta fiscal no ano eleitoral. E a estratégia é forçar um posicionamento dos parlamentares sobre o mérito dessas medidas, sobretudo as que elevam impostos das casas de apostas e também das instituições digitais, e a taxação de letras de crédito foi abandonada. Agora, ao lado da manchete, temos aqui esta fotografia, que é da editoria do Rio de Janeiro. Laninha esfria a primavera. Fenômeno derruba os termômetros no país, fazendo deste mês de outubro o mais frio em 10 anos. E aqui nos informa que lá no Rio de Janeiro chegou a registrar 12,1 graus Celsius. E o figurino de inverno ajudou a aquecer a pedalada na lagoa. Agora, temos aqui sobre o judiciário que o Supremo condena os 7 réus do núcleo de desinformação da trama golpista. Por 4 votos a 1, com divergência de Fux, primeira turma considerou os réus culpados de propagar fake news sobre o sistema eleitoral. E ainda na política, Lula escolhe Messias, porém adia o anúncio para assegurar aprovação. Davi Alcolumbre defendeu o senador Rodrigo Pacheco para o Supremo. Lula, porém, escolheu Jorge Messias e decidiu anunciá-lo ao voltar da Ásia para reduzir as resistências. E Luiz Fux diverge mais uma vez e pede para trocar de turma na corte. Após sessão na qual outra vez ficou isolado, Fux pediu transferência à segunda turma. A sua continuidade nos julgamentos do golpe dependerá da presidência do Supremo Tribunal Federal. E projeto de orçamento da Prefeitura do Rio para 2026 turbina a segurança. Vitrine de paz em possível corrida ao governo estadual. A área tem verba prevista de 1,1 bilhão, que é uma alta de 35%, que vai financiar a nova Guarda Armada e câmeras. Sobre a economia, o jornal Globo nos traz aqui uma entrevista com a Magna Chambriard. Ela afirma que o embate com o IBAMA foi complicado, mas positivo. A presidente da Petrobras diz que margem equatorial é promissora, mas será como buscar agulha num palheiro. E ela afirma que Bacia de Campos só veio no 9º poço. E ainda sobre a economia, a alteração na tributação de dividendos proposta por Renan gera críticas. Para analistas, a ideia do relator do imposto de renda no Senado de vetar a distribuição de dividendos isentos até 2028, aprovada na Câmara, prejudica investimentos e segurança jurídica. Temos também alguns destaques internacionais. Primeiro é dizendo que Sarkozy começa a cumprir pena na prisão. Condenado a 5 anos por crime em campanha eleitoral, o ex-presidente é levado à penitenciária. Primeiro, ex-chefe de Estado francês preso desde a Segunda Guerra. E ao lado, mais uma vez, um destaque para a dama de ferro japonesa, baterista, fã de heavy metal e da ex-premier britânica Margaret Thatcher. A líder conservadora Sanae Takaichi é a primeira mulher a assumir o comando do Japão em tempos modernos, levando o país ainda mais à direita.
Um próximo destaque na capa de hoje, com dívida de 10,4 bilhões de reais, o Grupo Ambipar pede recuperação judicial para garantir reestruturação. Empresas de gestão ambiental que tem a Petrobras como um dos maiores clientes também pediu à Justiça que não seja excluída de licitações. E Justiça do Rio de Janeiro absolve réus da tragédia do Ninho do Urubu. Juiz absolveu 7 acusados por incêndio no CT do Flamengo em 2019, que matou 10 atletas da base. Medida provisória o Ministério Público pediu a condenação de 11 réus e 4 deles já haviam sido inocentados. Agora, sobre saúde, temos aqui estes os 2 destaques. O primeiro é dizendo que uma inovadora prótese de retina restaura a visão de pacientes. Nova tecnologia, que é voltada para certo tipo de dano na visão, usa um chip implantado para captar imagens que são projetadas em óculos. E por último, temos aqui este destaque. Seu bebê é cabeçudo? Isso é uma boa notícia. Ele terá QI mais alto ao crescer. Um estudo da Universidade Federal de Pelotas mostra que maior perímetro cefálico no primeiro ano de vida da criança está associado à inteligência mais alta na idade adulta. Agora, no Correio Brasiliense, temos aqui no alto da capa um ataque selvagem insano aos educadores. O pai de uma aluna de escola pública lá do Guará, Tiago Lenin, agrediu um professor dentro do centro de ensino com chutes e socos. Esse ataque teria sido por causa da reprimenda que o docente fez à filha do agressor. Ela, no momento da aula, usava o celular dentro da sala, o que é proibido. Tiago foi preso e vai responder por 3 crimes. A Secretaria de Educação diz que intensificou os programas contra a violência nos colégios. Agora a manchete de hoje. Supremo Tribunal Federal condena mais 7 da trama golpista e Fux vai deixar a primeira turma. Com 4 dos 5 votos do colegiado, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou ontem os 7 integrantes do Núcleo da Desinformação da tentativa de golpe do Estado. Dos agora culpados pelo crime, 4 são militares e 1 é policial federal. De acordo com o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, eles produziram conteúdos falsos para as redes sociais e participaram dessa trama antidemocrática. E abre aspas, milicianos digitais, covardes e criminosos, fecha aspas, acusou o ministro Alexandre de Moraes. Votaram com o magistrado Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. E o voto divergente foi de Luiz Fux, assim como ocorreu no julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Em meio à sessão, Fux pediu para deixar a primeira turma e o magistrado quer transferência para a segunda turma, na vaga aberta pela aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. Agora, um outro destaque é uma entrevista que aconteceu ao podcast do Correio sobre o risco das fake news ao debate público. O coordenador da Rede Nacional de Combate à Desinformação, que é o professor Marco Schneider, avaliou o papel das plataformas na disseminação de notícias falsas. E nesta entrevista, ele defendeu a atualização do Marco Civil da Internet para o controle de conteúdos. Também temos aqui um destaque para a aviação sobre a urgência para votar malas. Projeto que proíbe a cobrança pelas bagagens de mão em voos ganha tramitação acelerada na Câmara dos Deputados e a proposta dá gratuidade a um acessório de 10 quilos. E um outro destaque é sobre a economia, que trata da arrecadação. A Haddad fará 2 projetos. As propostas para compensar as perdas com a derrubada da medida provisória do IOF serão enviadas esta semana para o Congresso.
E o governo vai incluir no texto medidas de controle fiscal e corte de gastos. Agora, mais uma vez, um destaque internacional que é para a Premier número 1. Pela primeira vez, o Japão elege uma mulher para o cargo de primeira-ministra. E a conservadora é conhecida pelas posturas nacionalistas. Já um próximo assunto é sobre monitoramento das passagens. Em entrevista ao CB.poder, o presidente da Nova Cap, que é o Fernando Leite, disse que as 16 passagens subterrâneas do Eixão serão reformadas. Na editoria de cidades, temos aqui um destaque sobre renascimento. Começam na próxima segunda-feira as obras de reforma do tradicional Hotel Nacional de Brasília, que foi inaugurado em 1961 e fechado para hóspedes há 7 anos. E de acordo com o grupo que arrematou o hotel em 2018, ele terá 280 apartamentos padrão 5 estrelas e também contará com um museu. Um próximo destaque, São João Paulo II, o santo carismático. O Dia do Santo, que é comemorado hoje, é lembrado por fiéis de Brasília. O empresário Júlio Bertrando teve a oportunidade de vê-lo quando esteve em Brasília. E polícia investiga lojas de cosméticos. Também temos um destaque para a previsão do tempo. Aqui diz que a friaca continua. Ele foi chegando devagar, mas surpreendeu. O frio que atingiu Brasília ontem deve permanecer hoje e amanhã, de acordo com o INMET. E ontem, a temperatura mínima registrou 7 graus Celsius no início da semana. E por último, no Correio Brasiliense, temos aqui este destaque. Invasores ameaçam ribeirinhos. Na segunda reportagem da série Terra do Meio, da Rio+20 à COP30, conheça histórias de mortes e desaparecimentos que ameaçam a sobrevivência dos povos originários. Inclusive, o Brasil é um dos países que mais desmatam. Agora, no jornal Cearense O Povo, na manhã desta quarta-feira, dia 22 de outubro, temos no alto da capa uma reportagem especial sobre crimes na capitania, histórias de 250 anos de violência no Ceará. A manchete de hoje é sobre economia. Justiça nega cobrança de ingresso por acesso à Vila de Jeri. A Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, moradores e empresários locais temiam ser prejudicados com a cobrança de ingresso à Vila de Jeri. E agora cabe recurso. E em cidades, empresários viram réus por vender oxigênio adulterado a clínicas e hospitais. Empresas teriam produzido e fornecido oxigênio industrial para unidades de saúde no Ceará, de acordo com denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará. Também temos sobre a economia, Operação Teste. Trem da Transnordestina sai no dia 24 do Piauí com direção ao Ceará. Também na política, Supremo Tribunal Federal condena o núcleo da desinformação da trama golpista. E por último, no caderno de cidades, temos aqui um destaque para a estátua José de Alencar. O monumento, em homenagem a escritor cearense no centro de Fortaleza, permanece deteriorado. Agora, no valor econômico de hoje, temos aqui alguns destaques no alto da capa. De acordo com o economista James Robinson, ele afirma que dependências de commodities e informalidade são desafios aqui ao Brasil. Sobre o Judiciário Supremo, condena mais 7 réus por tentativa de golpe de Estado. E essas penas chegam a 17 anos de prisão. A manchete de hoje é sobre capital aberto, com juro alto e tarifaço. Estimativas são de terceiro trimestre mais fraco para empresas.
A temporada de balanços deve mostrar desaceleração nos resultados das companhias, com Selic elevada e sobretaxa imposta pelos Estados Unidos a exportações. No texto desta manchete informa que os balanços das empresas devem mostrar uma desaceleração dos resultados no terceiro trimestre, tanto no caso das companhias voltadas ao mercado interno, quanto no das exportadoras. E o efeito dos juros altos, o impacto do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros tendem a atrapalhar os números do período. E será o primeiro trimestre completo sob os efeitos das tarifas norte-americanas, que entraram em vigor em agosto, embora o governo dos Estados Unidos tenha concedido isenção a vários itens vendidos pelo Brasil, como aviões, suco de laranja e também petróleo. E abre aspas. Certamente o tema vai continuar a aparecer, mas com menor intensidade, afirmou André Mazzini, ele que é chefe de análise do Citi. Ele também complementa o seguinte: será interessante acompanhar quais estratégias foram utilizadas para mitigar esses efeitos. E no caso das empresas voltadas ao mercado doméstico, a desaceleração do consumo, que é decorrente dos juros altos e da menor disponibilidade de crédito, deve ter efeito nos resultados, embora dados importantes como o PIB e o desemprego continuem favoráveis. E de setembro de 2024 a junho deste ano, a Selic subiu de 10,5% para 15% ao ano. Agora, outras empresas do setor doméstico devem ter resultado mais positivo, como distribuidoras de combustíveis que se beneficiam de margens e volumes maiores, além também das ações de combate à ilegalidade. E construtoras também tendem a ter números positivos, em especial as que atuam no Minha Casa, Minha Vida. Também na economia, o governo fatia a medida provisória do IOF em 2 projetos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou ontem que o governo vai encaminhar 2 projetos de lei ao Congresso Nacional, fatiando pontos que estavam previstos na medida provisória alternativa ao aumento do imposto sobre operações financeiras, que perdeu a validade por não ter sido aprovada pelos deputados. E um dos textos tratará de medidas para a contenção de despesas e limitação às compensações tributárias, enquanto o outro vai prever a oneração de fintechs e bets. Em entrevista à Globo News, Haddad disse que as propostas poderão ser apensadas a projetos que já estavam prontos, ou melhor, que já estejam prontos para votação, a fim de acelerar sua apreciação. Agora, um outro assunto. Receita vê ilícitos em compensações fiscais de 11,4 bilhões de reais. A Ambipar pede recuperação judicial. Também temos um destaque para a política, que Lula adia indicação ao Supremo Tribunal Federal e Senado prefere Pacheco. O presidente Lula resolveu adiar a indicação do advogado-geral da União, que é o Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal. E essa decisão foi tomada após uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que relatou a preferência dos senadores e também a sua pelo ex-presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. E sobre governança e remuneração de CEOs, a pesquisa Painel de Governança e Remuneração mostra que o crescimento sustentável do negócio está entre os maiores desafios dos CEOs aqui no nosso país, cuja remuneração anual varia entre 7 e 25 milhões de reais. Dando continuidade aos destaques do valor econômico da manhã desta quarta-feira, temos aqui um destaque para a trama golpista. Supremo Tribunal Federal publica acórdão do julgamento, que condenou Bolsonaro e abre prazo para recursos. Os advogados têm 5 dias para apresentar embargo de declaração
e o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. E Fux pede para sair da primeira turma, que julga a trama golpista. E o ministro também rebate críticas após votar por absolver Bolsonaro. Ele afirmou o seguinte: não leram o voto que comentaram. O ministro afirma que mudou de posição porque não busca coerência no erro. Agora um outro destaque: por 4-1, primeira turma do Supremo Tribunal Federal condena réus do Núcleo 4. O grupo é acusado de disseminar informações falsas sobre as urnas eletrônicas e também de atacar autoridades. E o relator afirma que réus usavam técnicas militares. E a primeira turma reabre investigação contra Valdemar Costa Neto na ação por tentativa de golpe. O presidente do PL contratou o instituto que fez um relatório sobre as urnas eletrônicas em 2022. E o Valor Econômico nos traz aqui uma análise. Essa análise foi feita pela Maria Cristina Fernandes e ela escreve o seguinte: resistência médica, ou melhor, resistência inédita à indicação de Messias para o Supremo Tribunal Federal é avanço sobre prerrogativa presidencial. E Lula viaja para a Malásia sem anunciar sua escolha para a vaga de Luiz Roberto Barroso. Um outro destaque é que Alcolumbre declara a Lula a sua preferência por Pacheco. Esse encontro foi confirmado pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner. E adiamento da indicação de Messias ao Supremo Tribunal Federal desperta esperanças entre aliados de Pacheco. O anúncio para a vaga de Barroso na corte era aguardada para essa terça-feira, mas Lula viajou sem formalizar a sua decisão. Sobre as eleições, esquerda e direita buscam novos puxadores de voto em São Paulo. Campeões nas urnas em 2022, Boulos, Zambelli e Eduardo desfalcam legendas. E ainda temos aqui este destaque: que decisão sobre vaga de Boulos na Câmara passa por Marina Silva, de suplente. Perseguido por Bolsonaro e condecorado por Lula, Ricardo Galvão diz ainda não saber se assumirá o mandato de deputado federal ou se ficará no comando do CNPq. Sobre a economia, relator da LDO defende transição para o centro da meta e calendário para emenda. Determinação do Tribunal de Contas da União poderia resultar um impacto de 34 bilhões de reais para o governo. E Câmara aprova urgência para projeto que proíbe cobrança por bagagem de mão em avião. Hugo Mota define relator e indica que a casa atuará para evitar abusos por parte de companhias aéreas. Também temos aqui uma matéria em destaque no Valor Econômico sobre o mercado de trabalho. Senado começa a discutir fim da escala 6x1. CCJ inicia audiências públicas sobre PEC, que propõe redução da jornada de trabalho no país. E ainda temos aqui um destaque para o Senado. Aqui diz que o Senado instala grupo de trabalho para avançar projeto que libera a mineração nas terras indígenas. Presidente do colegiado será a Tereza Cristina, que é favorável a essa proposta. E esse texto enfrenta críticas no Ministério do Meio Ambiente. E especialistas criticam o imposto de renda sobre lucro e dividendo deste ano. Para especialista, essa medida, defendida pelo senador Renan Calheiros, atrapalharia o planejamento de longo prazo das empresas, podendo inclusive provocar o desinvestimento. E ainda temos aqui um texto, notícias sobre a atuação das facções na política. Segundo pesquisa Datafolha, 19% dos entrevistados dizem que facções ou milícias estão em suas vizinhanças.
Isso representa 31,6 milhões de eleitores. O próximo destaque, Alckmin vê cenário favorável para encontro entre Lula e Trump. O presidente em exercício avalia que tensões comerciais com os Estados Unidos estão superadas, vê chance de avanços na relação bilateral e reforça que a exploração de petróleo ajudará na transição energética. E por último, Câmara aprova projeto que torna um novo cangaço crime hediondo. Deputados também ampliaram penas para homicídio contra agentes de segurança. E esses foram os principais destaques das capas dos jornais aqui do nosso país. E logo mais às 10 horas estarei aqui de volta, apresentando o segundo bloco de notícias na TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025. Daremos início aos destaques do site do Jornal Globo. Nós iniciaremos com esta matéria que fala sobre o RH do PCC. Facção tem núcleo que concentra orientações, queixas e dados de filiados. Rotina da sintonia final do resumo foi desvendada a partir dos celulares do traficante Michael Silva, que é conhecido como Neymar da facção. Mensagens apreendidas em um inquérito sobre o primeiro comando da capital, que é o PCC, revelam a existência de um setor interno que, na avaliação dos investigadores, funciona como uma espécie de recursos humanos da maior facção do país. Esse grupo passa orientações sobre posicionamentos eleitorais, define regras para o mercado de drogas, planeja a expansão territorial a outros estados, como o Rio, e financia o custo das filiais. A rotina da sintonia final do resumo, nome pelo qual é conhecido internamente o setor de RH da facção, foi desvendada a partir do conteúdo extraído dos celulares do traficante Michael Silva, o Neymar do PCC. De acordo com a apuração, o departamento atua na manutenção da ordem, hierarquia e controle dentro da quadrilha, e um dos métodos é um tribunal sobre a conduta dos filiados, além de ameaças a quem de alguma forma entre em conflito com os interesses do PCC, como comerciantes, políticos e moradores das áreas dominadas pelo bando. De acordo com a Polícia Civil Paulista, Silva era um dos responsáveis por enviar recados da cúpula da facção aos demais integrantes. Em julho de 2024, o traficante tratou do quadro eleitoral daquele ano e informou que as diretrizes para 2026 ainda estavam em estudo. E a mensagem afirmava que caberia a cada comunidade definir o candidato que mais lhe trouxesse vantagens, independentemente do partido ou orientação ideológica. E o texto dizia o seguinte: vamos deixar a critério de cada um em suas comunidades apoiar aqueles que trazem maiores benefícios para a sua região, sabendo que as eleições trazem trabalho e renda para as comunidades. E no mesmo mês foi disseminado outro comunicado com advertências sobre o que a facção considerava irregularidades no mercado de drogas, como a venda via delivery em locais onde já há bocas de fumo. A mensagem alertava o seguinte: viemos através desta conscientizar todos que estão vendendo drogas em pedaços e no delivery irregularmente nas comunidades onde já existe biqueiras. Estão chegando várias ideias na sintonia com descontentamento de seus respectivos donos por tais práticas irregulares. E a investigação também aponta que esse RH do PCC cuidava do cadastro dos membros,
o que incluía o protocolo de retorno, quando o criminoso era perdoado e voltava a integrar a facção criminosa. Em outro diálogo, em julho de 2024, Silva foi cobrado a fornecer um levantamento sobre suspeitos que haviam sido mortos, especificando o vulgo, que era apelido no crime, a quebrada, a origem do criminoso, e se foi polícia ou alguém sem identificação. E os pagamentos a cada uma das células, como são conhecidas as divisões regionais do PCC, também passavam pela estrutura. E além de tratar essas questões mais internas, a sintonia também atuava na expansão do PCC a outros estados, como o Rio de Janeiro. Em outra mensagem, o comparsa identificado como Orelha informa a Neymar do PCC que estava escondido no complexo da Maré, lá na zona norte da capital fluminense. Abre aspas. Já conversei com um amigo do Rio, estão no aguardo para fazer o remanejamento. Fecha aspas, afirmou Orelha em 7 de julho de 2024. E alguns dias depois, Orelha avisou que já estava com a sintonia no pente pronto para trabalhar. Agora, para a polícia lá de São Paulo, o traficante foi enviado ao Rio com a missão de realizar transações em nome da facção. De acordo com as investigações, o contato do membro do PCC era com a facção Terceiro Comando Puro, que é o TCP, que comanda parte da Maré e estaria se unindo à organização paulista para fazer frente ao Comando Vermelho. E um ex-morador de um apartamento em Santa Cecília, no centro de São Paulo, Michael Silva costumava circular em um veículo de luxo pelas comunidades de São Paulo, distribuindo cestas de Natal durante as festas do fim de ano. E era uma rara imagem obtida pela polícia. Ele aparece vestindo a camisa da seleção brasileira. E quando ele foi preso, isso em agosto de 2024, os agentes apreenderam um carro, joias, uma balança de precisão e os celulares sujos, como ele mesmo costuma chamar, os aparelhos registrados no nome de terceiros e usados para discutir o dia a dia do crime. E um mês antes da prisão, ele enviou uma mensagem a um subordinado mandando que ele destruísse 3 telefones e os lançasse lá no Rio Tietê. Já em julho deste ano, Michael Silva foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, com o agravante de ocupar a posição de liderança na facção. Procurada, a defesa afirma que ele é um inocente, que essa investigação da polícia é desastrosa e, ainda de acordo com a defesa, acumula diversas nulidades que serão arguidas em momento oportuno. E falando em São Paulo, operação mira lavagem de dinheiro do PCC em lojas de brinquedos e viúva de chefe da facção é alvo. Agentes cumprem mandados de busca em estabelecimentos comerciais de shopping centers na capital, em Guarulhos e também em Santo André. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, a Polícia Civil de São Paulo e a Secretaria de Estado da Fazenda deflagraram nesta quarta a Operação Plush, que busca desarticular um esquema de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital, que é o PCC, em lojas de brinquedos. E a Justiça autorizou o cumprimento de 6 mandados de busca e apreensão. E entre os alvos dessa ação estão a empresária Natália Stephanie Vitória, que é a viúva de Cláudio Marcos de Almeida, o Django, e a irmã dela, e também a empresária Priscila Carolina Vitória Rodrigues. De acordo com o Ministério Público, os alvos são ligados a Django, descrito como um participante ativo e de destaque do comércio de drogas em larga escala, além de armamento pesado para a facção. Ele foi assassinado em janeiro de 2022, em meio a disputas internas da organização criminosa. E os investigadores apuraram que a ex-companheira de Django e a irmã não possuíam ocupação lícita declarada. Ainda assim, realizaram vultosos investimentos
em 4 lojas de uma rede de franquias. E essa operação recebeu o nome de Plush numa referência ao ramo das atividades do grupo, que é o comércio de pelúcias. O Poder Judiciário também autorizou o sequestro e o bloqueio de bens e valores no total de 4,3 milhões para garantir futura reparação do dano, pagamento de custas processuais e também de penas pecuniárias. Em abril do ano passado, na operação chamada Fim da Linha, o nome de Django foi citado como um dos principais cotistas da UP Bus, que é uma empresa que prestava serviços de transporte por ônibus na capital e foi utilizada por diversos integrantes do PCC para branquear valores com origem ilícita, como lembra o Ministério Público. Agora, já na política, temos aqui o seguinte destaque, que Lewandowski finaliza o pacote antifacção que prevê confisco de bens, infiltração de agentes e trava na progressão de pena a chefes do crime. Medidas elaboradas por Ministério da Justiça vão passar pela análise da Casa Civil antes de serem enviadas ao Congresso. Esta matéria nos informa que o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, vai entregar hoje ao Palácio do Planalto um conjunto de medidas que foram intituladas de pacote antifacção, com o intuito de endurecer o combate ao crime organizado. E entre as propostas estão a apreensão e o perdimento antecipado de bens, a restrição à progressão de regime para os chefes do crime e a previsão legal para infiltrar agentes nas quadrilhas. E os projetos de lei devem passar pelo crivo do Ministério da Casa Civil, comandado por Rui Costa, antes de serem enviados ao Congresso Nacional. De acordo com interlocutores do ministro da Justiça, a lei que define o crime de organização criminosa não se enquadra mais à realidade das mais de 80 facções em atividade aqui no nosso país e que, por isso, seria necessária a criação de uma nova figura penal para enquadrar as facções, como o primeiro comando da capital e o próprio Comando Vermelho. E prevaleceu na pasta a ideia de que não se pode caracterizá-las como máfia e nem como uma organização terrorista. Agora, enquanto a PEC da Segurança, enviada ao Congresso em abril, propõe alterações na Constituição que ampliam o papel da União na elaboração de políticas de segurança pública. O pacote antifacção será infraconstitucional, com propostas de leis que também serão submetidas ao Legislativo, mas que precisam apenas de maioria simples para a aprovação. E aqui também nos informa que o lançamento da medida visa aumentar o protagonismo do governo Lula na discussão de temas relativos à segurança pública. De acordo com a última pesquisa de NeoQuest, a violência é o tema que mais preocupa 30% da população do país e vem avançando desde julho desse ano, quando representava a maior preocupação para 24% da população. E a segurança pública está na frente de tópicos como problemas sociais, com 18%, economia, 16%, corrupção, com 14% e saúde, com 11%. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui um destaque que a Justiça absolve réus por incêndio no ninho do urubu. Um outro destaque é para a saúde. Alimentos com antioxidantes. Quais são os mais ricos, a dose ideal e como armazenar e cozinhar para ganhar em potência. E entre as dicas estão evitar armazenamento em locais quentes e escolher os alimentos coloridos. Agora, um outro destaque também neste carrossel de imagens. Frio persiste no sudeste. Chuva forte no litoral da Bahia e calor volta ao centro-oeste. Agora, um assunto internacional é sobre o assalto ao Louvre.
de lavagem de dinheiro a moeda do narcotráfico, os possíveis destinos das joias roubadas. Agora sobre Groenlândia, o que está por trás do encolhimento da maior ilha do mundo. Um novo estudo revela os processos que fazem a Groenlândia se mover e, consequentemente, alterar sua forma. Também temos aqui um destaque no site do Globo sobre a trama golpista, que o Supremo Tribunal Federal publica acórdão do julgamento que condenou Bolsonaro e abre prazo para recursos. E entenda também os próximos passos após a publicação do acórdão pelo Supremo Tribunal Federal. E Malu Gaspar escreve o seguinte texto: Fux quer participar de julgamento que vai definir se Bolsonaro vai para a Papuda. O ministro do Supremo pediu a sua transferência da primeira para a segunda turma. E reedição de pacote pelo governo mira 30 bilhões para fechar as contas em ano eleitoral. Também na economia, temos aqui um destaque para o imposto de renda, que a alteração na tributação de dividendos proposta por Renan gera críticas. E PSOL pressiona para que Boulos dispute vaga no Senado nas eleições de 2026. E PSDB filia Ciro Gomes hoje, nesta quarta, e aposta em caciques após perder governadores. E peso valorizado de Milei inunda a Argentina com contrabando da Bolívia. Um epicentro do comércio ilegal, província de Salta, deu vitória esmagadora a presidente nas últimas eleições. Agora, a inundação de produtos baratos prejudica e aumenta o temor de uma derrota nas urnas. Isso porque a província de Salta virou porta de entrada do contrabando vindo da Bolívia. No outro assunto, temos aqui um destaque que um casamento de filha de autoridade iraniana expõe contraste entre a vida privada da elite e a repressão às mulheres lá no Irã. Um contra-almirante é acusado de levar uma vida dupla, pregar piedade em público, mas praticar um estilo de vida completamente diferente com a sua filha, ou melhor, com a sua família. Agora, um outro destaque, temos aqui um destaque também no Jornal Globo. Investigação sobre Felipe Martins traz dados divergentes sobre registros de entrada nos Estados Unidos e a Polícia Federal pede apuração. A defesa diz que inquérito tem omissões e a Polícia Federal aponta a possibilidade de simulação de dados. E homem é condenado por injúria racial contra o ex-ministro Silvio Almeida. Essas ofensas foram feitas enquanto o advogado ainda estava no comando do Ministério dos Direitos Humanos. E CNJ decidiu aposentar compulsoriamente desembargador acusado de assédio moral e sexual. Essa decisão foi tomada por unanimidade. Um outro destaque: por que os bilionários de tecnologia dos Estados Unidos estão obcecados em construir estátuas gigantes? O cantor Alexandre Pires é o único brasileiro em lista da Billboard com os 100 maiores artistas latinos do século XXI. E menor cerveja do mundo, marca lança garrafa do tamanho de um grão de arroz. Já sobre o Rio de Janeiro, temos aqui um destaque para os vapes. Quase 1 milhão usa cigarros eletrônicos e sachês de nicotina no Rio, de acordo com pesquisa da USP. A Prefeitura do Rio prevê gastar mais de 1 bilhão com segurança pública em 2026, 35% acima do orçamento deste ano. E Rio perderá 20 bilhões em 10 anos por falta de correção no preço do petróleo, aponta estudo. E um bosque da Barra vira rota de fuga de assaltantes que agem na Avenida das Américas, de acordo com os moradores. Sobre saúde e bem-estar, temos aqui um destaque para a enfermidade, que o corpo resiste até entrar em colapso. Um neuropsicólogo explica os efeitos do estresse crônico no nosso organismo.
Agora temos aqui um assunto sobre violão, clarinete e saxofone. Saiba por que pacientes tocam instrumentos durante a cirurgia no cérebro. Nesses casos em que é necessário preservar alguma habilidade específica, não é incomum o paciente estar não apenas acordado, como realizando tarefa que precisa ser preservada. Como a gente consegue observar nessa imagem que o homem toca violão enquanto é submetido à cirurgia na região da cabeça. Agora temos um destaque para esporte. A absolvição, no caso o Ninho do Urubu, provoca revolta nas redes sociais. Justiça é o que menos temos no Brasil. A decisão da Justiça do Rio, que inocentou 7 réus pelo incêndio que matou 10 jovens do Flamengo em 2019. E salto defensivo e melhora ofensiva. Veja raio-x da arrancada do Vasco. Também temos um destaque sobre a Libertadores. Flamengo tem talentos de Pedro e Arrascaeta como triunfos para tentar abrir vantagem contra o Carrasco Racing. Em negócios e finanças, ANAC quer saber de empresas aéreas se o preço das passagens caíram após cobrança por bagagem de mão. E Ambipar é uma das prestadoras de serviços ambientais à Petrobras na margem equatorial e está em crise financeira. Já sobre Valor Invest, Ibovespa pode buscar topo histórico e veja as ações com espaço para alta. Já na editoria internacional, temos aqui envio de supostos narcotraficantes à Colômbia e Equador enfraquece a narrativa dos Estados Unidos sobre ações militares no Caribe. Prisão onde Sarkozy está detido foi palco de fuga cinematográfica nos anos 80. E vídeos mostram o momento em que terremoto de magnitude 5,9 sacode a Costa Rica. E sobre cenários de guerra, o OMS alerta para a catástrofe de saúde em Gaza e diz que crise pode durar gerações. E na Islândia, temos aqui que é detectado mosquitos vivos pela primeira vez em sua história. E uma mulher é presa em Portugal após confessar nas redes sociais que esfaqueou seu próprio pai. Já na França, um influenciador cristão é esfaqueado e morre durante uma transmissão ao vivo, e o homem foi preso logo em seguida. Agora, temos aqui um outro assunto. Já no site do Correio Brasiliense, Supremo Tribunal Federal publica a decisão que condenou Bolsonaro e abre prazo para recursos. Sobre um caso de violência, crime contra Isaac Vilhena deixa a cidade em clima de medo e insegurança. O crime ocorrido na entrequadra 112 e 113 Sul reacende o debate sobre a violência e famílias relatam trauma deixado por esses episódios. Agora, sobre arquitetura, mudando um pouco de assunto, temos aqui um destaque para o renascimento do ícone. Reforma do Hotel Nacional começa segunda-feira. A reforma do hotel reúne preservação da história, museu de arte e hospedagem de luxo. E mais um caso de violência em destaque no Correio Brasiliense é que um pai de aluna agride um professor em escola no Guará e choca o país. E a secretária de Educação diz que não se pode partir para a violência. Já no Judiciário Brasileiro, indicação de Messias ao Supremo Tribunal Federal encontra resistência no Senado. Sobre o Rio de Janeiro, Justiça absolve réus pelo incêndio no Ninho do Urubu, do Flamengo. Para a previsão do tempo, com 17 graus Celsius, Distrito Federal tem menor máxima para outubro em 64 anos. E Banco Central convoca candidatos excedentes para um programa de capacitação. Agora, temos aqui um destaque do CB.poder, que aos 20 anos, o João Pedro, que é filho de Ibanez Rocha, vai se filiar
ao MDB. Temos aqui também uma reportagem especial, Terra do Meio, da Rio+20 à COP30. Cansada de ver pessoas apodrecerem na praia. A violência que assola indígenas. A segunda reportagem da série destaca drama das mortes indígenas. E a mais recente foi a Anaquia, que aconteceu em agosto desse ano. Sobre o meio ambiente, o desmatamento cai, mas as florestas continuam ameaçadas. Para a celebração, temos aqui que fiéis mantêm devoção por São João Paulo II viva em Brasília. E lá em São Paulo, um esquema de lavagem de dinheiro do PCC em lojas de brinquedos é investigado. Sobre a trama golpista, isolado, Fux deixará a primeira turma do Supremo. E temos também uma análise do Correio que Fux vota contra a condenação e pede para sair da primeira turma do Supremo. Agora temos aqui um caso de tragédia, que um jogador morre aos 20 anos de idade em um acidente de moto ao colidir com uma vaca no Piauí. E a Anvisa aprova o uso de monjauro para tratamento de apneia do sono. Temos também um assunto em destaque para a saúde que envolve o coração, que menos álcool melhora a pressão arterial, mesmo entre quem bebe pouco. Em cidades, temos aqui na área da cultura que série Histórias de Brasília ganha uma nova edição com evento nesta quarta-feira. Temos também um assunto para exposição, que essa exposição destaca cientistas italianas e ítalo-brasileiras na Esplanada. E fraude em bombas de combustível. A Inmetro detecta 26 irregularidades. No Distrito Federal, Ibanez sanciona a lei que cria Dia da Memória de Vítimas do Comunismo. E a audiência pública expõe mortes no sistema prisional e cobra transparência. Temos aqui também, nessa semana, Praça do Relógio recebe ações do projeto Mulher Não Se Cale. E no Guará, Festival da Alegria tem novas datas, de 24 a 26 de outubro. Também falando sobre revitalização, passagens subterrâneas do Distrito Federal terão câmeras de vigilância 24 horas. Sobre evento, o ALOC debate arte, propósito e tecnologia no BB Digital Week. E regiões do Lago Norte e Recanto das Emas ficarão sem energia nesta quarta-feira. Sobre o mercado de trabalho, temos aqui a notícia que o Distrito Federal tem 747 vagas de emprego nesta quarta-feira. Agora temos um caso de violência. O Ministério Público vai recorrer da decisão que aliviou pena de assassino de Thalita Bercó. A Thalita Marques Bercó Ramos, que tinha 36 anos de idade, foi assassinada a facadas e depois esquartejada. E 3 pessoas estão detidas. O juiz Márcio da Silva Alexandre entendeu que o suspeito agiu sob domínio de violenta emoção, em seguida à injusta provocação da vítima. Na política, TRE de São Paulo marca julgamento de ações que deixaram Marçal inelegível. E Jacques Wagner diz que Lula está convicto em indicar Messias ao Supremo Tribunal Federal. Também temos aqui o tema do podcast do Correio, foi sobre o papel das plataformas digitais no debate público sobre fake news. E o Supremo Tribunal Federal já condenou 15 réus da trama golpista. Também sobre o Judiciário, Fachin e Gilmar Mendes defendem a democracia. Agora na economia, como o Brasil se tornou o 5º maior mercado de bets no mundo. E o Banco Mundial aprova a criação de fundo de preservação ambiental. Também temos um destaque sobre o mercado de trabalho, sobre as 8 carreiras pouco conhecidas que fazem os aviões decolarem. Agora, nos destaques
da Editoria Brasil. Um homem sofre acidente e é prensado por barras de 100 quilos durante um supino. Diego Teixeira utilizava uma carga de 100 quilos quando o equipamento cedeu e o laudo médico descartou fratura no atleta. E esse caso aconteceu em Alagoas. Também temos o obituário que morre Cadu Santos, fisiculturista multicampeão, aos 31 anos de idade. A família confirmou a sua morte pelas redes sociais. Ele era uma das principais referências do fisiculturismo no Rio Grande do Sul. Agora, temos aqui mais um caso de violência. Um professor é assassinado em possível emboscada no Triângulo Mineiro. A vítima foi identificada como Maílson Queiroz de Souza, de 48 anos, que além de lecionar, também era corretor de imóveis. Um outro destaque, temos aqui uma matéria, veneno na feijoada e conversas em código com irmã gêmea. Os passos da polícia para acusar a serial killer de Guarulhos. A estudante Ana Paula Veloso Fernandes, 36 anos, é a principal suspeita de uma série de assassinatos. A defesa afirma que ainda há fatos a esclarecer e que não é possível afirmar que a sua cliente teve um envolvimento aí com esses crimes. E também em São Paulo, Buzeira, influenciador digital, é alvo de pedido de prisão. Melhor, de um novo pedido de prisão. Ele foi alvo de operação da Polícia Federal e operação contra um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas. E este influenciador tem mais de 15 milhões de seguidores no Instagram e Buzeira já era alvo de investigação da Polícia Civil. Um outro destaque agora nos assuntos internacionais. O presidente do Peru declara emergência em Lima após violência. Também temos um destaque para uma tragédia em Uganda, que um acidente de trânsito deixa 46 pessoas mortas. Nesta matéria informa que um dos motoristas ainda tentou evitar a colisão, só que esse acidente gerou uma reação em cadeia que provocou a perda de controle dos demais veículos. Agora um outro destaque, como o roubo de Mona Lisa fez dela a pintura mais famosa do mundo. E Louvre reabre as portas 3 dias após o roubo de joias. No caderno de Ciência e Saúde, descoberta no Ártico mostra como a vida é impulsionada sobre o gelo. E sobre cabelo, temos aqui esta matéria, porque fiquei com cabelos grisalhos aos 14 anos e como reverter isso. A deficiência nutricional pode estar causando o surgimento prematuro de cabelos brancos e é possível reverter isso. Aqui nos informa também que a cor do cabelo é determinada por células chamadas melanócitos, que podem se tornar lentas na produção de pigmento. E aqui nesta matéria conta a história da canadense, da Ashley, que tinha apenas 14 anos quando uma amiga de colégio percebeu o primeiro fio de cabelo grisalho na região da sua cabeça. Agora temos aqui um destaque sobre a atividade física. Cientistas explicam por que malhar aumenta o gasto calórico total. A pesquisa mostra que o corpo não reduz energia de outras funções ao se exercitar. Quanto mais ativa for a pessoa, maior o gasto calórico total diário. Sobre esportes, Brasília abre nova temporada do NBB em casa contra o Osasco. Temos também aqui um outro assunto sobre o Campeonato Brasileiro, que Nuno Moreira é o ponta com mais participação em gols no Brasileirão. E Flamengo volta a enfrentar o Racing após 2 anos. Agora, sobre a educação em carreira, os gabaritos da prova para professores temporários do Distrito Federal são divulgados e a OAB também divulga gabarito da segunda fase do exame de ordem. E o casal faz votos de casamento inspirados em concursos.
Também temos aqui a notícia que o último dia de inscrições para o concurso para bombeiros do Distrito Federal. Também temos aqui um assunto sobre comportamento, como práticas manuais contribuem para o equilíbrio emocional. Já na saúde, temos um destaque para fios e emoções. Entenda como a alopecia afeta a saúde. E sobre nutrição, quando o lanche é estratégico, entenda a importância da dieta. Também temos aqui um destaque para a saúde mental. O transtorno do espectro autista pode ser o preço pago pela inteligência humana. Agora, temos aqui no caderno Direito e Justiça, na seção Data Vênia, CNJ cobra para que país tipifique o crime de desaparecimento forçado. Também temos uma entrevista em destaque com a advogada Lenda Tariana, ela que lança o manifesto Por que Não Elas e defende que a sucessão no Supremo Tribunal Federal seja marcada pela escolha de uma mulher. Ela afirma o seguinte na entrevista ao Correio: chega de carregar o piano e não participar da orquestra. Temos também aqui um texto de opinião. Não se combate efetivamente a corrupção privada no Brasil. A corrupção entre entes privados também está incrustada na nossa cultura. E pior, sem nenhuma previsão legal para punir os malfeitores. E outra visão do direito, temos aqui como a inteligência artificial pode transformar a realidade da população em situação de rua. Como assegurar moradia adequada para mais de 300 mil pessoas num país com déficit habitacional? E a resposta passa pela coordenação institucional e pode ser potencializada pela inteligência artificial. Também temos outro texto, em defesa do sigilo cliente-advogado. Previsto em uma série de ordenamentos jurídicos, o dever de sigilo profissional constitui não apenas uma garantia ao livre exercício da profissão, como uma forma de proteção da própria sociedade. E antes de darmos continuidade com os destaques dos sites, faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Já no site de notícias do Folha de São Paulo, temos aqui a primeira matéria que trata do julgamento do ex-presidente. Supremo Tribunal Federal publica acórdão do julgamento de Bolsonaro e abre contagem regressiva para a defesa. Eventual decisão para levar ex-presidente a regime fechado depende de esgotamento de recursos. Ex-prefeito de BH dar palanque para Lula só depende do PT, diz Lupe. O Alexandre Calil se filiou ao PDT na última quarta e é cotado para o governo de Minas Gerais. E ainda, mensagens de empresário e lobista abrem novos flancos em inquérito sobre venda de decisões no STJ. E um grupo empresarial investigado nega irregularidades e diz que há cenário de denuncismo em relações. Já Hélio Gaspari escreve o seguinte texto: Lula se pinta para a guerra nas eleições de 2026 com bolos no Planalto. Petista parece ter se desencantado com a direita. E governo age para agradar Alcolumbre em outras frentes antes de provável frustração com o Supremo. Nome de Rodrigo Pacheco, que é defendido pelo presidente do Senado à Corte, deve ser preterido por chefe da AGU. Sobre as eleições do próximo ano, Ciro Gomes retorna ao PSDB, desafia o PT e chacoalha o xadrez eleitoral aqui do Ceará. O ex-ministro se filia ao PSDB nesta quarta, hoje, e tenta retomar o protagonismo em seu estado. E meu trabalho foi auditar e não atacar, diz engenheiro condenado pelo Supremo. O Carlos César Rocha, ele que é o presidente do Instituto Voto Legal,
afirma que seus relatórios foram contribuição construtiva para o PL. E Meta se desculpa com o ministro e atribui remoção de contas sobre maconha a erro. A empresa disse ainda a Paulo Teixeira que Instagram restaurou acesso a contas. Já um outro assunto, defesa de lobista diz que não vê razão para caso da venda de decisões no STJ seguir no Supremo. Advogado de Anderson diz que não há autoridades com foro no Supremo Tribunal Federal sendo investigadas. Um outro assunto, também no Folha de São Paulo, Alcolumbre desconversa sobre o Supremo Tribunal Federal e diz que reunião com Lula teve café, água, queijo quente e pastelão. O presidente do Senado evitou falar à imprensa sobre o conteúdo do encontro com o chefe do Executivo na noite de segunda-feira, dia 20. Núcleo do MDB critica encontro de fundação do partido e diz que é retrato de um Brasil excludente. O documento assinado pelo presidente nacional de diversidade, a Janaína René, critica a falta de representatividade nesse evento. E o outro assunto sobre o judiciário é que o STJ exclui Dirceu, Genuíno e Delúbio do processo de improbidade administrativa ligado ao Mensalão. O tribunal considerou ter havido um erro processual do Ministério Público Federal. Já sobre o Supremo, Fux pede para deixar a turma no STF, que julga a trama golpista. O ministro formalizou o pedido para deixar a primeira turma do Supremo, que condenou Bolsonaro. E aqui também informa que o PT fará congresso em 2026 para discutir programa e dar a largada em campanha de Lula. O evento é uma espécie de constituinte partidária que poderá mudar regras e prioridades. E ainda, Câmara Municipal de São Paulo altera regimento e deve criar CPI do Jockey. Comissão será sexta em funcionamento, uma a mais do que é permitido hoje. E Fux discorda de Moraes e vota para absolver réus do núcleo de desinformação da trama golpista. Aqui diz que o magistrado fala que cogitar golpismo não basta para a condenação se o plano não foi levado adiante. E Justiça suspende concurso em Escola de Agricultura da USP após acusações de parcialidade. Professores dizem haver uma relação profissional entre candidato e esposa do presidente da comissão julgadora. Agora, no Estadão, temos aqui um destaque no site para o orçamento da União. O governo quer afastar a regra do arcabouço para aumentar gastos com pessoal e isenções em ano eleitoral. Aqui diz que o Executivo fala que a restrição só vale para o ano de 2027, daqui a 2 anos. Porém, o Tribunal de Contas da União e também os consultores do Congresso apontam impactos em 2026 e afirmam que mudança é ilegal. E Hugo Mota afirma o seguinte: só adianta votar orçamento depois de resolver o problema fiscal. E o FMI vê a situação fiscal no Brasil menos grave, mas teme novo salto da dívida com as eleições. E próximo presidente do Brasil corre risco de bater em muro fiscal, afirma o economista do JP Morgan. O grande risco é o brasileiro perder a confiança de que o governo será capaz de honrar a sua dívida. E caso isso ocorra, abre-se a porta para a fuga de investimentos do país, prevê Cassiana Fernandes. Ela, que é a chefe de pesquisa econômica para a América Latina, economista-chefe para o Brasil, na JP Morgan. E Cassiana Fernandes, ainda sobre esse assunto, questiona o seguinte em sua entrevista: sabemos que caminhamos para o muro. Vamos esperar bater nele ou mudar de rota antes? E de acordo com a economista, os ativos de maior potencial de valorização nos próximos meses, isso na visão dos investidores, são o ouro e as ações de companhias americanas.
e há menos preocupação com uma eventual bolha causada pela euforia com a inteligência artificial, mas, diante da demanda crescente por ouro e do potencial de valorização à frente, é difícil imaginar que os investidores estejam tão otimistas. Agora, um outro assunto, temos aqui de onde vem o rombo das contas públicas e como ele trava o crescimento do país. Agora temos aqui um texto de Mauro Betting, isso falando sobre esportes em relação ao CT do Flamengo. A absolvição de réus da tragédia do Ninho do Urubu choca milhões e espanta zero alma. Ninguém é punido pelo incêndio que matou 10 crianças que atuavam na base do Flamengo em 2019. Isso porque todos os réus por incêndio no Ninho do Urubu foram absolvidos pela Justiça do Rio de Janeiro. E e-mails indicam que Flamengo sabia dessa situação de grande risco no Ninho do Urubu antes do incêndio. Inclusive, Flamengo é condenado a indenizar e reintegrar ex-segurança que salvou meninos no Ninho do Urubu. Agora, um outro destaque, temos aqui sobre futebol, que cambistas se adaptam, encontram brechas e burlam reconhecimento facial nos estádios. Reportagem constatou fraudes nas arenas de Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Inclusive, o reconhecimento tem investimento de 100 milhões de reais. E quais os cuidados necessários ao consumir bebidas alcoólicas e como identificar possíveis fraudes por metanol, que é uma matéria em destaque também aqui no site do Estadão. E lembrando que a venda de bebidas destiladas pela internet não está proibida e publicações na internet sobre isso são falsas. Agora temos aqui a seção de opinião do Estadão. O primeiro texto diz o seguinte: o direito do Brasil de explorar petróleo. Licença para perfurar poço na bacia de Foz do Amazonas traz realismo a debate da transição energética. Já no segundo texto é sobre o poder imperial dos cartórios. Supremo Tribunal Federal não pode mascular marco das garantias. Avanço que o Congresso legou ao país em segurança jurídica. Agora, o último texto fala sobre a Pax terrorista do Hamas. O grupo usa o cessar-fogo como uma trégua tática para se rearmar e consolidar o poder. Sobre investimento, Banco do Brasil prepara crédito de 12 bilhões de reais para o agro em meio à crise de inadimplência. Também temos um destaque para o mercado financeiro, que Bovespa hoje monitora a produção da Vale e balanço da Tesla no exterior. Sobre a trama golpista, Supremo Tribunal Federal publica acórdão do julgamento que condenou Bolsonaro e outros 7 réus. E sobre a super safra, temos aqui o poder do campo. Novas culturas reconfiguram o ciclo da agricultura brasileira. E uma operação mira viúva de chefe do PCC e lavagem de dinheiro do tráfico em brinquedos. E por último, aposentados são mais empobrecidos em 2 anos de ajuste fiscal de Milei lá na Argentina. Idosos tiveram suas aposentadorias congeladas em meio a uma economia inflacionária, se tornando o setor social mais impactado pela política libertária. E esses foram os principais destaques dos sites dos principais jornais do nosso país. Agradeço a você que nos acompanha e faço aqui mais uma vez o convite para que você continue nos acompanhando na TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.